Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é 27/10/2025, eu sou o professor Rafael Nascimento. Bom, como vocês sabem, esse assunto que a gente vai abordar é um assunto de grande importância, é um vídeo reforço para todos vocês. Para a gente fazer a elaboração da prova, é necessário que vocês tenham pelo menos algumas aulas, certo? E como eu entrei recentemente, então a gente vai estar fazendo esse vídeo para ajudar vocês e posteriormente você fazer a prova. Não se preocupe porque, de fato, vai ser anexado com algumas atividades que foram feitas em sala de aula. Desde já, eu agradeço a todos. O assunto, de fato, que a gente vai abordar é os portugueses na América. É o capítulo 7, certo? Vocês observam aí o seu material, né? A gente vai, primeiro, tentar compreender o processo de colonização portuguesa na América e suas consequências, né, sociais, econômicas, culturais, políticas, etc. Reconhecer as relações do conflito que aconteceu no passado, dominação, a questão dominação e a resistência entre os portugueses, indígenas, africanos, escravizados que foram trazidos para o nosso país, analisar a formação da sociedade colonial da época e a economia baseada principalmente no trabalho escravo, identificar os principais ciclos econômicos, ou seja, movimentos de expansão e resistência no Brasil colonial e refletir também, né, evidente e criticamente, sobre os impactos históricos da escravidão e da colonização, né, no Brasil contemporâneo. Então, os assuntos que a gente vai abordar é esse. Né? No material de vocês, particularmente, é essa página aqui, ó, pessoal, não sei se vocês estão observando. Aqui está 294, abaixo de 278, certo? É esse material aqui que vocês vão acompanhar comigo aí. Só corrigir daqui, certo? E vocês vão estar acompanhando isso daí comigo, junto comigo, para a gente fazer essa determinada aula. Pois bem, pessoal, o assunto inicial é os portugueses na América. Só um momento, por gentileza, ajeitar a câmera aqui, né? Eu acho que tá bom. Vocês sabem que em 1500, com a expedição que foi feita por Pedro Álvares Cabral, bem conhecido, né? Pedro Álvares Cabral chega à Terra, que mais tarde seria chamada de Brasil. O primeiro contato foi pacífico do Pedro Álvares Cabral, né? E curiosidade mútua, tanto dos indígenas, que já estavam aqui, evidente, entre os portugueses, como dos portugueses com os povos indígenas que residiam aqui. Uma curiosidade imensa, desconfiança também, né? Porém, por parte especificamente do povo português, que é europeu, eles tinham os interesses econômicos. E aí, por isso que no decorrer vocês vão ver que vão mudar essa relação. No primeiro momento, né, o avistamento foi curiosidade, desconfiança, etc. No decorrer vocês vão ver que essa relação vai mudar drasticamente, porque os indígenas eles passaram um maior perrengue. Por quê? Porque Portugal, quando ele chega aqui nas terras brasileiras, eles viam o Brasil como uma fonte inigualável, e certo? Uma fonte inigualável de riquezas naturais, né? Principalmente o pau-brasil, que passou a ser explorado muito. O pau-brasil é o que faz, né? Você já sabe, né? Por isso que vem o nome Brasil, por conta do pau-brasil. Inclusive, recentemente, quiseram mudar a cor da nossa bandeira, né? Não sei se vocês sabem disso. Por quê? Porque o pau-brasil, assim, a parte interna do pau-brasil é vermelha. E a nossa cor é azul, verde e branca, né? Nas cores ali do globo. Mas o pau-brasil em si é vermelho. E aí quiseram mudar a cor para vermelho de nossa bandeira, né? Então o pau-brasil nessa época passou a ser explorado por meio de escambo. Como assim? Troca de mercadoria por trabalho indígena. Os portugueses, eles traziam produtos, mercadorias que eram comercializados na Europa, aquelas de baixa qualidade, etc. E eles, em contrapartida, queriam a mão de obra dos indígenas. Como é que se deu esse encontro entre portugueses e indígenas? Como é que se deu, de fato? Como é que a gente pode interpretar, esse encontro? Em primeiro momento, pessoal, esse encontro foi um choque de cultura. Por quê? Os indígenas tinham uma forma de vida coletiva, eles praticavam a agricultura de subsistência, né? E tinha uma espiritualidade ligada à natureza, aos deuses da natureza. Entende? Enquanto os portugueses lá da Europa, eles traziam uma cultura cristã, uma cultura patriarcal e voltada para o lucro. Entende? Então, eles tinham esse tipo de característica. Tanto os portugueses tinham uma característica e os indígenas tinham outras características. Enquanto alguns grupos indígenas colaboraram com os europeus, isso foi evidente, por isso que se desenvolveu esse comércio, podemos dizer assim, se desenvolveu os portugueses, eles precisavam do trabalho da mão de obra indígena e trazer especiarias, produtos de pequenas qualidades em troca, coisa que até então os índios eles não tinham maiores conhecimentos referentes a aí.
Então, alguns indígenas, inicialmente, eles colaboraram sim com os europeus. Alguns com curiosidades ou também por necessidades. Só que outros indígenas, eles resolveram não concordar com os portugueses. E eles, inclusive, resistiram à invasão dos portugueses. E também à escravidão que os portugueses fizeram com eles. E o que se deu? Essa resistência, ela foi expressa, de fato, em fugas, em ataques, e também porque eles queriam preservar as tradições deles. Vocês entendem? O início da colonização. Vamos ver, eu estou verificando aqui. Né? Os indígenas, eles tinham um tronco, né, linguístico tupi. Né? Então, assim, ao meu ver, a língua brasileira deveria ser o tupi. Porque os indígenas já estavam aqui e, de fato, eles já tinham essa língua, que era o tupi. E eles foram os primeiros nativos, né? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então, aqui, no material de vocês, fala sobre o tronco linguístico, né? No material de vocês está dessa forma. Conjunto de línguas que têm a mesma origem. Os povos indígenas, né? Na página 279 e 295, acima, os povos indígenas pertencentes ao tronco linguístico tupi eram os grupos que falavam línguas derivadas desse idioma. E aí um dos primeiros povos dessa época dos indígenas era o que a gente chama de tupiniquins, né? Que advém, inclusive, do nome da língua, né? Que é tupi, tupiniquim. Eles viviam em aldeias, como vocês sabem, viviam de caça, de pesca, né? E habitavam com outros povos. Só existia o tupiniquim, né? Existiam os potiguar, os caetés, os tremembés, os bororó, os tupinambá, os amoré, né? Tamoio, os guaranis, o charruá e outros. Então, eles tinham um modo de vida distinto um do outro. Era semelhante, mas não era igual. Certo? Então, era basicamente isso. Só que o início da colonização, isso aqui está no material de vocês, certo, pessoal? O início da colonização começou exclusivamente a partir de 1530. Com a expedição de Martim Afonso Pena, né, que fundou São Vicente. Ele funda São Vicente, a primeira vila do nosso Brasil. Portugal, por conseguinte, implantou um sistema de capitanias hereditárias e depois o governo geral para administrar o território. O principal objetivo de Portugal era produzir riqueza para a metrópolis. Ou seja, Brasil é a colônia, né, e aí sai das colônias a riqueza e leva para essa metrópolis, que é Portugal. Dentro da lógica do mercantilismo, transformando-se nesse período o Brasil em uma colônia de exploração. Dentro do material de vocês, deixa eu ver. Na página 296, fala sobre o que eu falei, o que é escambo, né? Que no material de vocês está assim: o trabalho de exploração do pau-brasil envolvia o corte da árvore, o transporte e o armazenamento das toras nas feitorias, além de carregamento de madeira para as embarcações. Ele era realizado em grande parte pelos indígenas, né? E aí os indígenas levavam basicamente produtos, foice, facas, utensílios, etc. E eles concediam mão de obra. Isso aí se chamava de escambo, essa troca se chamava de escambo, né? Como eu já falei para vocês. Eu também sinalizei para todos vocês a questão da cor do pau-brasil, que é vermelho. É por isso que quiseram recentemente, inclusive, mudar a cor da nossa bandeira, né? E nesse material de vocês também fala sobre, como eu falei, a capitania hereditárias e governo geral. As capitanias hereditárias eram grandes extensões de terras doadas por Dom João III e a alguns portugueses ricos, que recebiam as capitanias, né, que era chamada de capitão donatário, podemos dizer assim, o qual era responsável por colonizar e tornar as terras produtivas. Então, esses indivíduos recebiam as terras e eles eram obrigados a fazer com que a terra se tornasse produtiva. As terras que eram pertencentes a Portugal foram então divididas em 15 capitanias. As que mais se desenvolveram, no período especificamente do que a gente chama da colônia, foram Pernambuco, que é o nosso estado, Porto Seguro, na Bahia, Ilhéus e São Vicente. Por quê? Porque eles cultivavam grandes lavouras de cana. Aqui a cana era muito forte, né, para a fabricação, inclusive, do açúcar, né, que tinha alto valor comercial na Europa. O açúcar, de fato, né, que a cana-de-açúcar era fabricada o açúcar era fabricado pela cana-de-açúcar, tinha alto valor na Europa. Então, o Brasil é um dos maiores produtores, certo? Da cana-de-açúcar. Então, quando se fala em capitanias hereditárias, pessoal, se fala disso. Se fala de doação de terras para o capitão donatário no intuito de produção, de produzir
né, e fazer com que as capitanias produzissem e se tornasse produtiva, né? Quem fez isso de fato foi Dom João III. Dom João III, ele faz isso para esses indivíduos que eram capitão donatário. Ou seja, aquele que recebia era chamado de capitão donatário, certo? Está aqui no material de vocês aqui, ó, beleza? Mas, continuando com o assunto, isso aqui eu estou trazendo aqui só para vocês entenderem, de fato, referente a algumas informações, né? Eu falei referente ao escândalo, né? Falei sobre capitanias também, mas é muito importante também trazer à tona a informação que está no livro de vocês, ok? Então, os portugueses, eles tentaram escravizar os povos indígenas para trabalhar na extração do pau-brasil e nas lavouras. Mas os indígenas, nesse período, eles reagiram de diversas formas. Primeiro, alguns indígenas começaram a fugir para o interior. Outros indígenas começaram a atacar os povos da colônia, ou seja, os portugueses. Outros indígenas começaram a juntar outras tribos de indígenas para ir contra os colonizadores. Outra questão também que foi, talvez, não norteada pela história, pessoal, foi a questão de que eles queriam manter os rituais deles, né? Rituais, a língua, que é tupi. Observe, a gente tem a língua portuguesa, que é a língua vigente. Mas pela lógica, se você for analisar, a língua brasileira deveria ser a tupi, porque eles já estavam aqui e era a língua que eles falavam. E se tornou, como é que eu posso dizer? Se tornou o português, né? Por conta da influência dos europeus. Então veja, mas os indígenas eles não queriam perder os seus rituais, a sua língua, e eles se mostraram resistentes nessa sua cultura. Veja só, pessoal, é a mesma coisa que acontece. Eu vou dar um exemplo prático aqui. O país que a gente vive, o Brasil, ele é tradicionalmente cristão, certo? E aí, se um belo dia, né, algum candidato resolver se candidatar ao cargo público e ele se declarar islâmico, a maioria da sociedade vai ter uma certa repulsa inicialmente, ou não vai? Eu estou mentindo? Por quê? Porque a maioria é cristã. Só que a resistência, presidente, foi muito forte. Porque os indígenas, eles não queriam mudar nem ritual, eles não queriam mudar o estilo de vida, eles não queriam trabalhar para ninguém, e sim para eles mesmos, para a sua subsistência. E aí chegam os europeus que querem mandar em tudo. Então a resistência foi tão forte dos indígenas que, com o tempo, os colonos, no caso os portugueses, e não só foram os portugueses, né? Tiveram espanhóis também, mas os portugueses, a grosso modo, passaram a substituir o trabalho dos indígenas para o trabalho africano escravizado, trazido através dos tráficos negreiros. Agora, o que de fato me incomoda da história, só para que vocês entendam e compreendam, é que houve uma resistência dos indígenas, que era um povo nômade, e eles trouxeram os africanos de suas terras, né? Esses africanos, eles foram trazidos para cá escravizados por conta de também interpretações errôneas da Bíblia, que colocavam os negros como um povo amaldiçoado. Então, é complicada a história do Brasil, porque o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, dos últimos. Então, é uma coisa, de fato, para se repensar, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É uma coisa que, ao meu ver, as pessoas devem repensar. O Brasil é um país que foi um dos últimos a acabar com a escravidão. Outra situação, as missões jesuíticas, podemos dizer assim. E o que de fato eram essas missões jesuíticas? Os jesuítas, que eram missionários, né, da Companhia de Jesus, né, que é chamada Companhia de Jesus. Eu quero ver se o material de vocês tem isso aqui, né? Pronto. Tem, na página 301 e acima de 285 abaixo. Os jesuítas, missionários da Companhia de Jesus, eles vieram ao Brasil no intuito de converter os indígenas ao cristianismo. Entende a questão? No intuito de converter os indígenas ao cristianismo e protegê-los da própria escravidão. Porque os negros, eles foram escravizados. Então, os indígenas também seriam escravizados. E aí vem os jesuítas com o intuito de não deixar, de fato, que os indígenas fossem escravizados. Fundaram aldeamentos, as missões, no caso, onde os jesuítas eles ensinavam a fé cristã. Eles ensinavam a língua portuguesa, que era vigente em Portugal, e o trabalho agrícola. Entende? Porém, isso também servia aos interesses coloniais. E por quê? Porque os indígenas foram submetidos a uma nova cultura, tradição religiosa,
ensinando serviços agrícolas aos indígenas. E aí eles começam a perder com isso, os portugueses trazendo a cultura deles para os indígenas, eles começaram a perder a sua autonomia e começaram a perder a sua identidade. E como é que, de fato, se sucedeu a escravidão no Brasil colonial? Bom, a escravidão africana no Brasil colonial, ela se tornou o pilar, podemos dizer assim, da economia colonial. Milhões de africanos, eles foram trazidos em condições extremamente desumanas nos navios negreiros. Eles trabalhavam na lavoura de cana-de-açúcar, nos engenhos, nas minas e também nas cidades. A escravidão não era apenas econômica, de forma alguma. A escravidão não era apenas econômica. Era também ideológica e também racial. Infelizmente. Eu digo isso com o maior pesar. Só um momento, por gentileza, ajeitar aqui. Por quê? Porque a visão dos europeus era se colocar superiores a todos os outros grupos étnicos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, a escravidão que aconteceu, principalmente no Brasil, ela não era apenas econômica, ela era racial e ideológica. Era sustentada principalmente por uma visão de superioridade europeia, ou seja, os europeus se achavam superiores especificamente a todos os outros povos, culturalmente, nas tradições, na etnia, enfim. E como eram os trabalhos escravos nos engenhos de açúcar? O açúcar, nessa época, foi o principal produto do nosso país. Isso aí você tem que colocar na cabeça, o açúcar. Ele foi o principal produto do Brasil colonial, nos séculos XVI e século XVII. Os engenhos eram complexos sistemas produtivos que envolviam plantio e colheita de cana. Existia também a moagem e a fabricação do açúcar e a exportação para a Europa. Então o trabalho era extremamente pesado e violento. Os escravizados, eles sofriam castigos, longas jornadas de serviço e péssima mesmo condição de vida. E houve uma resistência dos escravizados. Por quê? Porque apesar de toda essa repressão, os próprios africanos e afrodescendentes, e eu me incluo, nunca aceitaram passivamente a escravidão e a dominação dos europeus diante da situação. Eles nunca aceitaram. Houve fuga, e nessas fugas, certo? Porque houve uma resistência a toda essa opressão e repressão, certo? Nessas fugas de vários negros que saíram das senzalas, houve a formação de quilombos. Como o Quilombo dos Palmares. Houve revolta, houve também motins. A tentativa também dos negros escravizados que saíram da África, eram escravizados para estar aqui, era de fato preservar, entendeu, também a sua cultura africana, porque os europeus eles queriam colocar goela abaixo a sua cultura, a sua, entre aspas, suposta superioridade étnica que eles consideravam, né? Eles queriam preservar o negro, o escravo queria preservar a sua cultura, eles queriam preservar a sua música, a sua religião e a sua culinária. Mas pelos europeus eles foram obrigados a se exaurir de tudo isso. Houve atos de sabotagem e também muitos escravos começaram a fazer corpo mole, que é a lentidão no trabalho. Então houve essa resistência que foi um dos pilares da luta pela liberdade e da identidade afro-brasileira. Vocês entendem isso? Então os negros eles passaram por situações extremamente difíceis aqui em nosso país. Então eles passaram por uma situação muito difícil em nosso país. Vocês compreendem isso? Houve também, né, no material de vocês, eu falei das missões jesuíticas, né? Houve também a escravidão no continente africano, e essa escravidão não era feita por conta da cor da pele, né? Eu tenho que frisar isso, né? Não era feita por conta da cor da pele, era feita por dívidas, né, por invasão de terras, entre outras coisas, mas não era pela cor da pele, entendeu? Houve também as invasões holandesas, que durante a União Ibérica, em 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei, isso aconteceu, os holandeses, que eram inimigos da Espanha, atacaram o Brasil, porque o Brasil era colônia de Portugal. Eu vou repetir. Durante a União Ibérica, ou seja, entre Portugal e Espanha, quando Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei, os holandeses, que eram inimigos da Espanha, atacaram o Brasil.
tomando parte do Nordeste. Por isso que veio Malício Nassau para cá, em 1630 a 1654. Em Pernambuco, o conde Malício Nassau promoveu avanços urbanos, científicos e artísticos. É só você observar a cidade de Olinda, que por muitos é considerado Veneza. Por muitos é considerado Veneza do Nordeste brasileiro. Trouxe diversas contribuições. Vocês entendem isso? Os colonos portugueses, Malício Nassau trouxe a contribuição científica, urbana, artística também. Só que os colonos portugueses e lusos brasileiros, só um momento por gentileza aqui, porque está caindo aqui, pessoal, mas eu espero que... Então, os colonos portugueses, que já estavam instalados aqui, e os lusos brasileiros, que são descendentes de portugueses que nasceram no Brasil, então são lusos brasileiros, resistiram e expulsaram os holandeses após o que a gente chama da Batalha dos Guararapes, certo? Houve também, por conseguinte, aqui, né, o fim da União Ibérica. E o que aconteceu após o fim da União Ibérica e o que se refletiu no Brasil? Bom, com o fim da União Ibérica, que se sucedeu em 1640, e a restauração da independência de Portugal, o Brasil, ele voltou ao controle direto português. Por quê? As colônias, elas foram reorganizadas em Portugal, ele retomou o interesse na exploração intensiva. O comércio, né, foi reaberto, o comércio. E novas áreas econômicas começaram a surgir, como a pecuária e também a mineração. Isso aconteceu em nosso país. As bandeiras e a expansão territorial foram expedições organizadas pelos colonos paulistas, que eles adentravam o interior em busca de indígenas para escravizar. Por isso que chamam de bandeiras, porque é os ditos que a gente chama de patriotas, né, hoje. Metais preciosos, terras novas para exploração. Essas expedições, para vocês terem uma ideia, ampliaram o território brasileiro, muito além do limite definido pelo Tratado de Tordesilhas, contribuindo para a formação do Brasil atual. Deixa eu ver aqui, no material de vocês aqui. Vamos lá, referente à questão aqui, para não perder, eu estou colocando alguns guias aqui para não perder o fim da meada, né? Pronto, na página 318 e 302, certo? 318 e 302. Aqui, ó, que fala sobre as bandeiras, né? Faça uma leitura para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Diferentemente das capitanias do Nordeste, a capitania de São Vicente não se tornou uma rica exportação de açúcar, né? E aí eles falam aqui, ó, esses colonos eles precisavam de pessoas para trabalhar em suas fazendas. Então resolveram entrar nas matas do sertão e capturar indígenas. Por quê? Porque eles queriam escravizar os indígenas para trabalhar para eles, né? E os colonos da Vila de São Paulo começaram a organizar expedições chamadas bandeiras, cujo participante era chamado de bandeirantes, né? E aí existiam dois tipos principais de bandeiras, as da preação e as de proteção, né? E aí faz essa divisão. A bandeira de preação é uma expedição particular ao interior das colônias, né? E as bandeiras de proteção são expedições solicitadas pelo rei de Portugal para ir ao interior das colônias, né? Isso aí tudinho, certo? Em busca de metais preciosos, né? Em busca de descobrir terras que potencialmente fosse de grande proveito, terras produtivas. A intenção era essa, era escravizar novamente os indígenas para fazer com que eles pudessem trabalhar para esses colonos, que normalmente esses colonos eram portugueses que estavam aqui ou descendentes de portugueses diretos. Ok, pessoal? Então, continuando, vamos falar a respeito de mineração do Brasil colonial. No final do século XVII, se não me engano, 17 é isso, e durante o século XVIII, se descobriu jazidas de ouro e diamantes ali em Minas Gerais. Todo mundo conhece, né? Essas jazidas de ouro e diamante em Minas Gerais. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, né, e Goiás, que é as localidades no Brasil onde existe grande quantidade de minérios, né? A economia colonial, ela mudou do eixo do litoral açucareiro, que era onde trazia as maiores riquezas, para o interior minerador. A mineração atraiu milhares, mas eram milhares de pessoas, que gerou novas vilas e fortaleceu inclusive o controle fiscal da coroa,
que cobrava o que a gente chama o quinto, que era 20% sobre o ouro extraído. Então o indivíduo extraiu o ouro, ele tinha que pagar um quinto, ou seja, 20% do que ele extraía. Houve também nesse período o aumento do tráfico de escravizados. Ou seja, com o surgimento dessa mineração aí, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, cresceu a demanda por mão de obra escrava. Com o tráfico negreiro, tornou-se ainda mais intenso. Por quê? Precisava de mão de obra. Ou seria os indígenas, ou seria os escravos. Os indígenas, eles não aguentavam tanto o rojão, podemos dizer assim. E, particularmente, eram mais difíceis de ser dominados nessa época, por conta especificamente que eles conseguiam fugir e se adaptar às matas, fazendo com que os colonos, os portugueses, não conseguissem achar esses indígenas, né? Só que aí a opção era os negros. Então, o tráfico negreiro tornou-se ainda muito mais extenso por conta da mineração. Em portos como a de Luanda, de Benguela, na África, por exemplo, eles se tornaram uma ponte para o comércio atlântico. Então, milhares de africanos, por conta da mineração, foram obrigados para trabalhar em minas e cidades coloniais. Entendeu? E tinha também, junto a isso, o que a gente chama de tropeiros e mansoeiros. O que seriam tropeiros, na realidade? Eles transportavam as mercadorias e gado entre o sul e o sudeste, integrando regiões e criando novas vilas. Os manceiros, eles navegavam pelos rios do centro-oeste, levando mantimento e produtos às regiões mineradoras. Então, essas atividades foram essenciais para o comércio interno e a ocupação do território brasileiro. Houve, inclusive, também uma revolta no século XVIII. Por quê? Porque houve uma exploração excessiva e a cobrança de impostos, que surgiram revoltas coloniais. Por exemplo, quais foram as revoltas coloniais? Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789, a Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798. A Mineira ela foi liderada por Tiradentes, inspirada nas bases ideais iluministas, né, de liberdade, de república. A Conjuração Baiana, de caráter popular e anti-escravista. Então, esses movimentos mostraram o descontentamento com o domínio português aqui em nosso país e anteciparam o desejo, inclusive, de independência. Né? Essa expansão do território brasileiro entre o século XVII e o século XVIII, o Brasil ele expande suas fronteiras com tratados diplomáticos. Houve o Tratado, por exemplo, de Madrid, que foi em meados de 1750, que reconheceu os territórios conquistados pelos bandeirantes, e os Tratados de Santo Ildefonso, que ele aconteceu em 1777 e consolidou fronteiras com a Espanha. O território, inclusive, brasileiro se tornou o maior da América do Sul. Né? E por quê? Porque foi um resultado de exploração e das missões no interior. Alguns, inclusive, foram anexados, como foi o Acre, posteriormente. Né? Como era, de fato, a economia colonial no século XVIII, por exemplo? No século XVIII, marcou-se pela a diversificação econômica. E como seria essa diversificação econômica? Mineração e pecuária no interior, açúcar no Nordeste, que era o produto mais comercializado até então, o cacau e o tabaco no Norte, o comércio interno entre as capitanias, certo? E o crescimento urbano em cidades como Ouro Preto, Salvador e também o Rio de Janeiro. Então, apesar das riquezas, a maior parte dos lucros ia para Portugal, não ficava aqui no Brasil. E a desigualdade social aumentava. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu em nosso país, né, durante esse período, especificamente, que os portugueses estiveram aqui. Vocês entendem o que quer dizer? Esse vídeo vai estar disponível para todos vocês. Né? Não tem dificuldade na prova que a gente vai fazer. Né? Eu estou elaborando aqui. E aí eu peço que vocês leiam a questão, tenham calma. Entendeu? Eu não vou cobrar muito, entendeu? Até porque eu quase não dei aula para vocês. Estou fazendo essa aula para ajudar todos vocês. Né? Então, mas isso vai servir de material para estudo. Né? E esse assunto ao qual eu ministrei aqui nesse vídeo está na página 276, ok? Página 276, capítulo 7, certo? Então, a prova são 10 questões, tá bom? E aí, assim, vai ser fácil, não vou cobrar nada de forma profunda. O assunto, de fato, o que vai ser abordado vai ser o capitalismo, certo? Portugueses na América, né? Portugueses na América, o capitalismo e reformas religiosas. Portugueses na América, página 276, o capitalismo, 320, página capítulo 8, capítulo 7, português na América, e esse assunto que não foi dado pelo professor anterior, que é capítulo 4, reformas religiosas. São esses assuntos que eu vou solicitar para todos vocês, certo? Mas vai ser assunto raso, não vai ser assunto de forma profunda. Eu espero, de fato, que vocês absorvam as informações desse vídeo e vocês possam fazer uma prova tranquila e calma. Um abraço, professor Flávio Nascimento.